Olá, bom dia, senhoras e senhores, bom dia, líderes de impacto. Você tem aí, faça um excelente dia. Estou muito feliz, estamos aqui mais um dia no desafio de provérbios. Isto. Hoje é o 21º dia. E aí, como tem sido para você? Depois você comente para mim. Espero que venha estar sendo aí para você. Hoje é 21. Espero que venha estar sendo aí disruptivo para você. Espero que venha estar sendo aí de maneira exponencial aí esse seu crescimento, tá bom? E que juntos nós possamos aí caminhar. Juntos nós possamos crescer e nos desenvolvermos. Não com nossa sabedoria, pessoal, mas com a sabedoria divina, a sabedoria do alto. Meu convite para você aqui hoje é que você possa ficar comigo até o final, tá bom? Você que ainda não faz parte aqui do grupo, nós temos um grupo, e esse grupo tá lá no link da minha bio, é onde eu compartilho aqui os resumos. Hoje é o capítulo 21, bora colocar aqui no capítulo 21, pra gente irmos compartilhando. Meu nobre amigo Kasseb, bom dia, meu querido. Vou achar o som aqui. Opa! Quero viver ao mundo. Kasseb, como é que você tá, Kasseb? Bora aqui, participar aqui, se tiver de boa aí. Se tiver de boa aí, Kasseb, e puder entrar aí. Hoje nós vamos falar no capítulo 21 aqui, hein? Provérbios, ele é um livro de sabedoria, né? Dentro aí da nossa pegada, eu falo o seguinte: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, nós temos aí uma cultura, né? Às vezes nós trazemos muito aprendizado do livro de autoajuda, enquanto nós temos um livro da ajuda do alto, né? Que é a própria Bíblia. Então, nós possamos aqui mergulhar. Ah, que legal, a Kasseb vai participar conosco. E Eliane, bom dia. Vamos aqui pegar o capítulo 21. Bora, Kasseb. Eu vou chamar o Kasseb pra gente. Ó, aproveitando aí para você, Kasseb. Manda aí a solicitação, Kasseb. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão. Você está me ouvindo? Em alto e bom tom, e te vendo também. Que bacana, cara. Vendo a Tô com o glória sol de do frente Senhor aqui. resplandecer aí, ó, esse sol aí. Cara, isso aqui é vitamina D na veia. Na veia. Que bom, hein, Kasseb? Vitamina de Deus, filho. Do alto, né? É isso aí, cara. Bom dia, pessoal. Pra gente que tá ouvindo aí. Bom dia, meu irmão amado Clésio. Bom Você tá dia, bem? Tô ótimo, Kasseb, tô ótimo. Kasseb, hoje nós estamos aqui no 21º dia, Provérbios. Então, nós vamos fazer a mesma pegada aí da última vez. O que você acha? A gente trazer aí alguns princípios para o pessoal que está aqui conosco, a gente trazer alguns insights, né? Revelação direta do alto, né, Kasseb? Exatamente. Vou colocar aqui, essa minha Bíblia aqui, eu tenho uma tradução diferente, Kasseb. Eu vou colocar aqui dentro da NVI para a gente bater um papo. Por que, Bacana. Kasseb? Eu falo o seguinte muitas das vezes, né? Às vezes quando eu estou dando alguma palestra, algum treinamento, eu falo o seguinte: poxa, muitas das vezes quando a gente estuda lá administração, ela tem a teoria, tem a TGA, que é a teoria de administração. Daí Teoria geral da administração. isso. Aí vem trazendo Taylor, Fayol, Ford. Aí tem uma frase lá de Ford que eles batem muito, ó, se você pensa o que pensa, se você pensa que pode, que não pode, você tá certo. De qualquer maneira, você tá certo. Aí depois, poxa, o Salomão já tinha falado isso mais de 2000 anos atrás, ó, assim como o homem imagina sua alma, assim ele é. Então, os livros, né, então ele já tá. Os livros dos livros tá aqui, né, que é a própria Bíblia. Então, nessa pegada aí, que às vezes eu tenho falado com o pessoal, né, do livro da ajuda do alto, né, que é a própria Bíblia. Tem uma galera É o livro mais vendido de todos os tempos.
Tem uma galera conosco aqui, a Amanda tá aqui, o Léo, a Ciane, o pessoal tá dando bom dia. Desejo aí Bom bom dia. dia também para vocês. Cacelo, então vamos lá para eu ganhar o seu tempo aqui, ó. Aí nós falamos, né, da última vez aí quando toda vez que tem o rei, né, então aí ele pegava lá sobre o propósito dentro da liderança. Então nesse capítulo primeiro aqui, ó, no versículo primeiro ele já fala direto: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele é que o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor lhe pesa o coração. Fazer o que é justo, versículo 3 agora. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Tem muita gente que entra debaixo do esforço próprio e sai debaixo do favor, né, cara? A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar do orgulhoso e no coração do arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. De novo, aqui ele fala sobre os princípios do planejamento, né? Isso. Eu tô lendo aqui, Castelo, quando você quiser entrando aí, você vai fazendo as suas inserções aí. Viviane, bom dia. Juliana, bom dia. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão e fugir de armadilha mortal. O violento dos ímpios se arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor viver num canto sob um telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta. Ele fala muito sobre essa questão também, né, o Kassab, desses relacionamentos conjugais, né? Ele traz muito sobre as questões das mulheres virtuosas, dos homens sábios, então sobre essas instruções de relacionamento, né? O desejo do perverso é fazer o mal, e ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, inexperiente, obtém a sabedoria. Quando o sábio recebe a instrução, obtém o conhecimento. Bom dia, Juliana. Vou fazer uma inserção aí, tá, Clécio? Até aí. Bora. Bom dia, Juliana. Bom dia. Quem é que tá mais aí, cara? Juliana, entrou Viviane. Juliana, tem José Amanda. Benito, tem Amanda. Esses princípios aí, ó, Clécio, que tem aí no Provérbio 21, o Senhor está falando de retidão, de planejamento e de vida em paz, né? Então ele traz aí sobre paz, né? De você fazer bons planos, né? De você não se apressar em ficar rico, né? Que quem quer ficar rico da noite para o dia ficará pobre, né? Não se apressar, porque esse é um caminho que vai tirar a tua paz, vai te levar para a dívida. Ele também instrui o homem a ter uma mulher que vai trazer paz para ele, né? Que ele fala que é melhor morar sozinho no quintal, ou morar com uma goteira na cabeça com a mulher briguenta. Então ele está sempre orientando a buscar caminhos de paz, financeiramente, nos relacionamentos. E como é que você traz esses caminhos de paz para vocês aí, né? Primeiro o Senhor sonda o nosso coração. Ele começa assim, olha, os caminhos do líder, né? Pode lhe parecer bom, mas é o Senhor que sonda o coração dele. Então, o caminho do rei, o caminho do líder, o caminho da autoridade, eles parecem bons, mas o Senhor sempre vai sondar se isso é realmente o que é bom para ele, porque a gente não sabe o que é bom para a gente. O que a gente acha que a gente quer é bom para a gente. Então, ele já começa assim, entendeu? Então, o que o Senhor fala aí é que ele fala, cara, faça bons planos, procure caminhos de paz, caminhos retos, sem pressa, sem contenda, né? Então, o Provérbios 21, ele tem uma particularidade financeira, que é sobre o planejar, que Deus é um Deus de plano, de fazer bons planos, que ele fala que os bons planos executados com dedicação prosperarão, é o 21:5. Então, ele está falando de planos. Planos traz paz para a sua vida. A vida não planejada, ela é uma vida... Tem um autor, Clésio, que fala, que ele diz o seguinte, que o executor é inimigo do planejador. E aí vai
não sei como é que você pode usar isso, Juliana e Clésio, né? Ele diz o seguinte, que quando você planeja, você está numa situação fria. Então você planeja e diz assim, amanhã eu vou acordar às 5h30 da manhã. Então você está frio, porque é amanhã, então hoje você está no quentinho, você não está na situação. Mas o executor está na situação, ele está quente. É ele que está na cama, morrendo de sono, no frio gostoso, e ele tem que executar aquilo que você planejou que você não estava lá. E aí ele fica inimizando o planejador frio com o executor quente. E o executor sempre vai te boicotar. O executor, porque é ele que está quente da situação. Ele fala assim, olha, eu não vou trair minha esposa, mas esse é o planejador que está falando, ele está frio, está aqui no carro, estou eu e o Clésio conversando, não tem nada. Mas o executor é que vai estar na hora da tentação, não o planejador, que são consciências diferentes. Então, o que Deus fala é o seguinte, olha, quanto mais você planeja, mais você dá espaço para o planejador atuar, menos você dá espaço para o executor. Então, ele diz o seguinte, olha, tenham bons planos e execute os seus planos, para que você traga paz e você ande em bons caminhos. Então, esse é o princípio central entre caminho e descaminho, que esse provérbio trabalha muito, entendeu? Sim. E aí você vai ver literaturas muito depois falando do porquê que Deus fala isso, né? E o que me chama muita atenção também aqui, igual está aqui no capítulo, no versículo 25, o preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam-se a trabalhar. Ele cita muito, ele fala muito contra a preguiça, tá certo? Fala. Não só nesse capítulo, né? Então ele vem aí repetindo, né? Em alguns capítulos e abominando aqui realmente esse preguiçoso que acabará em ruína. A preguiça ela é um subperfil do tolo, tá? Então, forte isso, né? Você tem 3 perfis, né? O tolo, o sábio e o mau. E você tem dentro do perfil do sábio, você tem ele prudente, diligente, você tem ele temente ao Senhor. Então você tem os perfis, o que compõe o perfil de um sábio? Corrija um sábio e ele ficará mais sábio. Corrija um sábio, ele sorrirá para você. Corrija um tolo e arrumará confusão para tua cabeça. Entendeu? Corrija um mal e ele te odiará. Então você tem os subperfis e a preguiça, ela está no perfil do tolo. A preguiça, né? Então, quando você fala lá no 16, o preguiçoso, vai ter com a formiga, e está dizendo que o preguiçoso não quer pagar a conta dele, vive endividado, lembra que a gente passou por isso? Então, ele dá um exemplo que o preguiçoso está dentro de um perfil de tolo, entendeu? Então, quando você pega as características do tolo, do sábio e do mal, que são os 3 perfis, eu vou falar isso no tela hoje à noite, tá, Clésio? Já dando spoiler. Isso que eu ia perguntar aí e falar pro pessoal aqui. Não sei se vai ser aberto, mas hoje eu vou estar lá. Vai ser última aberto. Vez, mas hoje eu não perco, não. Então a gente vai falar sobre isso no tela hoje à noite, sobre esses 3 perfis, né? Quais são os perfis que a Bíblia diz, né? E lá você pode colocar todo mundo, né? Inclusive eu, inclusive você, porque os 3 perfis não quer dizer que existe só um perfil sábio, só um perfil tolo. Quer dizer que os 3 habitam em mim. Habitam em mim o sábio, o tolo e o mal. E um deles é predominante. Quer dizer que habita em nós parte de característica do tolo, que é a preguiça e uma série de outras coisas. E também habita em mim o diligente, habita em mim o que busca conhecimento, que aceita. Então, um deles vai predominar. E o que o provérbio está falando, ele vai falar muito dos perfis. Muito. E aí você vai entendendo e se identificando com o tolo, o preguiçoso, o que Deus quer como padrão. Juliana, o que Deus quer? O que Deus espera de padrão de... Não sei se conseguiu. Ela entrou? A Juliana trouxe aí uma visão top aqui pra gente, onde ela fala do executor, é a matéria em essência, o planejador está atrelado aí à alma e o espírito. Ah, bacana. Então, entendeu? Então, assim, quando Deus fala aí desse... Quem planeja e trabalha com dedicação prosperará,
Ele está dizendo assim, olha, quem planeja e executa. Então ele tem um bom planejador e um bom executor. E todas as coisas darão certo, que é o prosperará. Todas as coisas darão certo, que é o sinônimo de prosperidade, né? Ele fala embaixo assim, olha, quem não planeja e quem não executa com dedicação ficará pobre. Ele está dizendo assim, olha, aquele que se apressa em ficar rico da noite para o dia empobrecerá. Aquele que quer ganhar muito dinheiro rápido com a língua mentirosa, o mal dele também é a pobreza, porque o dinheiro vai fugir dele. Tem um outro princípio aí, dentro desses provérbios tem vários princípios, muitos financeiros e muitos sobre os perfis do padrão de Deus. Mas pode continuar lendo lá, Clésio. Você Isso. parou, acho que no 10. Não, vou voltar. Não, parei no 11 aqui. O justo observa a casa dos ímpios e o faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira. O suborno oferecido oculta e apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apaga ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e um fiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenadas, mas o tolo devorará tudo que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista as cidades dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se de zombador. Ele age com um extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca põe as mãos, mas ele nunca põe as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já se é detestável, quanto mais quando é oferecido com mais intenções. A testemunha falsa perseverará, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém a ordem no seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor-se ao Senhor. 31 agora, que é o último, né? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. É isso aí, meu irmão. Que mais insights aí você tirou daí? Então, aí ó, eu coloquei dentro dessa área, eu faço sempre aqui uns resumos, né? Porque dentro desse capítulo 30 aqui, onde ele vai, o versículo, né? Quando ele vai finalizar, ele traz assim, a sabedoria e a inteligência dos sentimentos, né? Na sabedoria há entendimento. Nem conselho é capaz de resistir ao Senhor. Por quê? Porque às vezes a sabedoria e o entendimento, as pessoas entram só nos seus conhecimentos próprios, né? As suas habilidades técnicas, às vezes. Mas aí, igual eu falei lá um pouco antes aqui, mas ele sai debaixo de um favor. Enquanto ele acha que precisa ser na força dele, tem que ser na habilidade técnica dele, muitas das vezes ele vai olhar sempre no que lhe falta. E aí, por isso que as pessoas entram em depressão, entram ali na autoculpa, na autodepreciação. E quando eles fazem isso, eles falam que Deus, eles estão no seu inconsciente falando que Deus não sabe qual é o futuro dele. É ele que precisa fazer, é ele que tem que fazer. Então, todas as vezes, quando eu acho que eu tenho que fazer, aí nós achamos que nós que estamos no controle, né? Deus está no controle de tudo. Embora ele está no controle de tudo, ele vai nos recusar, ele se recusa a nos controlar, porque ele nos deu esse livre-arbítrio. Mas nós, como cristãos, nós precisamos estar debaixo realmente desse favor dele.
entendendo que tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele, tudo vem por ele. E daí nós vamos entrar aí, nós não entramos nessa questão da Tá nossa falhando. sombra, né? Da essência em si, do lado carnal, do lado consciente, né? Nós entramos do lado espiritual e entramos aí, como diz ali Paulo para os Romanos, todas as coisas irão cooperar para o bem, debaixo do favor de Deus, não dentro da nossa, sem os planos, né? Sendo só esse executor, né, Cacete? Esse Provérbios aí, ele consegue trazer o 21, né? Ele consegue trazer uma visão sobre o Senhor sondar os nossos corações, do Senhor acompanhar nossos caminhos, né? Alertas que ele dá pra gente. E eu gosto muito de falar, Clésio, que todo mundo olha para a Bíblia, ou quem não lê a Bíblia, né? Entende que a Bíblia que ela é um manual para você ir para o céu, né? O teu plano de salvação. E tá? Esse é o centro da Bíblia. Só que a Bíblia também tem orientações que Deus foi tão misericordioso com a gente que ele também deixou orientações para a gente viver o assim na terra. Reinar em vida, né, Cacero? A gente viver aqui na terra, né? Então ela também é um manual de como viver aqui na terra. E o Provérbios, os 5 livros de sabedoria, eles são esses manuais de como viver. Esses 5 livros, eles acabam trazendo muita sabedoria de outros livros. Se você pegar aí 30% ou 40% dos provérbios, ele já está dentro de Salmos. E o centro dos provérbios já está entre os 10 mandamentos, né? Então, quando o Provérbios começa lá e diz assim, filhinhos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está falando da referência dos primeiros mandamentos. E no 5º mandamento, colocado ali no meio, né, que é entre um e outro, ele dá um mandamento fora do contexto. Ele diz assim, honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. No meio de Deus e do próximo tem honra teu pai e a tua mãe. Bem no centro dos provérbios. E aí, quando você lê o primeiro capítulo de Provérbios, ele também começa assim, igualzinho a estrutura dos 10 mandamentos. E em seguida ele fala assim no Provérbios 1, se te convidarem para matar alguém, ou seja, ele está falando de outro mandamento, não vá. Se te convidarem para roubar e assaltar, não vai, está te mandando de outro mandamento. Lá pelo 3 e 4 ele começa a falar do adultério, cuidado com a mulher adúltera. Ele começa a falar, não adulterarás. E aí o Provérbio se dedica a uma grande camada sobre a nossa fala, sobre o testemunho falso, sobre a mentira, sobre o poder da nossa fala. Então ele vai abrindo como orientações todos os mandamentos que estão ali na Bíblia. E a gente tem que entender quais são. E tem a graça, a misericórdia de Deus de entregar mais ainda. Falar sobre a preguiça, sobre a prudência, sobre a disciplina, né? Sobre os aspectos que ele fala que agradam o Senhor, né? Sobre confessar, sobre perdoar. Então tem várias coisas que o Senhor nos agrada ali, que ele trouxe de outros livros, né? De sabedoria mesmo. Então quando você pega esse 21 aí, ele faz um resumo. Toda vez ele vai passar pelos mesmos temas. Ele vai passar pelo tema de justiça, ele vai passar pelo fala, ele vai passar pelo tema de honrar pai e mãe, pelos caminhos, e descaminhos, então ele sempre vai fazer um apanhado. E eu acho muito rico esse 21, que ele vai dividindo os provérbios, né? Depois ele resume a partir do 23, novos provérbios, ele vai repetindo os 29 provérbios centrais. E esse 21 aí eu sou muito apaixonado porque ele traz muito insight financeiro. Ele é um curso de finanças, esse aí. E assim, às vezes, quando a gente fala desse lado financeiro, não só o lado financeiro em si, né? Aí tem uma frase famosa lá do Adão Único que ele fala, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, 6 horas eu passaria amolando machado. A questão do planejar, né? Não sei aí, não sei se tem mais pessoas aqui, mas na roça, quando você vai quebrar aquele... Você vai realmente quebrar a lenha, né?
você tem lá um machado, e dentro daquele machado você tem um outro, uma cunha, você bate primeiro para você se esforçar menos. E se o machado, se ele não tiver amolado, é perigoso até causar um acidente, porque ele bate e pode voltar, né? Ele causar um acidente. Então, a falta do planejamento, a falta do preparo em si, a falta mesmo desse desenvolvimento, além de nos causar consumir mais força, nossa, pode nos causar acidente de percurso, vamos colocar assim. E aí, quando nós vemos a Bíblia nos orientando, a Bíblia trazendo esses insights para nós, do aprendizado, né? De trabalhar com dedicação, de se planejar, de buscar uma coisa que ele bate forte aqui é a questão de ter bons conselheiros, né? De ter mentores, de ter homens e mulheres que possam ter discipuladores, que vai orientando. Isso vai encurtando a nossa tomada de decisões, encurtando, que eu falo o seguinte, vai nos trazendo mais agilidade dentro de um processo, agilidade dentro da nossa tomada de decisões e encurtando mesmo um tempo de sucesso ali, né, Cassio? Ele traz também essa orientação aí de você estar debaixo aí de bons conselheiros para sua vida. Eu gosto muito eu faço provérbios mensal, né? Provérbios, Salmos e sempre um livro a mais, é a minha leitura diária mensal, né? E eu nunca abri mão dos provérbios, né? Sempre os provérbios. Por quê? Porque ele é a minha orientação diária da minha prova do executor. A minha prova do executor é o provérbios, né? Quando eu for fazer as escolhas, ele fala assim que a palavra ela tem que ser a nossa espada, né? Então, na palavra, a gente usa muito o provérbio, porque o provérbio ele é curto, shortzinho, você consegue memorizar e você consegue se defender e lutar com ele. Então, eu lembro muito que um dia eu estava muito abatido na empresa e um irmão, há uns 10 anos atrás, 13, acho que 2011, o irmão entrou na minha sala e falou, o que foi, cara? Ele falou assim, cara, eu tô abatido, tô desanimado, acho que não vai dar certo, tem uma reunião para decidir um monte de coisa agora. E ele mandou o 24/24 e disse assim, 24/10, eu acho, falou assim, meu irmão, se no dia da tua aflição te mostrares fraco, a tua força será pequena. E aquilo eu falei, caraca, que afiado isso, entendeu? E aquilo restaurou, eu falei, cara, se no dia da minha aflição eu me mostrar fraco, a minha força será pequena. Eu nunca esqueci, falei, cara, eu quero ter essa palavra afiada. Eu quero ter essa palavra que a hora que o Clésio ou qualquer pessoa precisar, eu tenho essa palavra afiada para entregar, porque Deus já me entregou. E o provérbio te dá isso. Ele te dá esse shotzinho pequenininho, sabe? Que você vai entregando. Então, é você ficar afiado para o dia a dia. Isso é muito, muito válido dentro do provérbios, entendeu? Você ter essa memorização dos provérbios. A NVI, ela é uma das melhores versões para memorizar, porque se memoriza ela short, mas ela tem uma reflexão por trás, né? Diferente de Bíblias que tentam explicar, você não decora explicação, você decora a palavra reta, né? Dita, entendeu? E ela tem poder para isso. E quando a gente pega o poder da palavra, e você sempre tem uma palavra para combater outra palavra do mal, né? Não só outra palavra do mal, mas um sentimento do mal. A gente sempre trazer uma palavra para dentro do nosso dia a dia. Então, eu procuro aplicar isso, porque dentro da vida, né? Eu trabalhei durante 7 anos na área hospitalar. Não, na verdade, foi mais 8 anos na área hospitalar. Só que as pessoas... Por que eu dou esse exemplo? Porque nos monitoramentos dos batimentos cardíacos, sobe e desce, né? Sobe e desce. Porque se tudo tiver linear, significa que ali não há mais vida, né? Então, por que nós precisamos aí, quando você traz os textos shorts, ter essa palavra? Porque nós precisamos sempre ter um dia, uma palavra para quando tiver naquela fase ali de baixo, né? Porque você vai entender que aquela fase ali de baixo, aí, pô, lá, a gente teve um evento dela que eu peguei um insight muito top. Foi o penúltimo evento.
esqueci o nome, acho que foi o pastor Evandro, quando ele falou dos discípulos, quando ele estava dentro do barco, ele trouxe ali um insight poderoso. Ele falou, ó, vento em alto mar é um fenômeno natural. Então, dificuldade na vida é um fenômeno natural, né? E nós precisamos ter realmente essas palavras para combater esses fenômenos naturais que vão vir para que nós não entramos no nosso executor. Por exemplo, o que é o desafio aí para quem está ouvindo ou vai ouvir, pega o Provérbios 21, escolha um versículo que marcou para você, que impactou e que você reconhece e ora em cima dele, né? Porque o provérbio ele é bom de você orar em cima dele, né? Que se Deus te passou uma orientação, você tem que se tomar posse daquilo. Então ele fala assim, ó, eu não sei qual é o versículo, que ele fala assim, humildade e temor do Senhor, a recompensa da humildade e do temor do Senhor é riqueza e honra. Ele fala aí no 21, eu não sei qual é o versículo. E aí você toma posse, e aí você fala assim, cara, eu preciso temer ao Senhor e ser humilde, porque eu sei quais são os frutos e qual é a recompensa que o Senhor nos dá. Então, eu sei que isso tem um valor, ser humilde, e eu sei que isso tem um valor, eu temer o Senhor. E a pessoa toma posse disso, das promessas que tem aí. Você entendeu? Porque as pessoas, senão elas se esquecem, ficam palavras soltas, e não pode ser palavras soltas. Você tem que orar em cima da palavra, né? Tem gente que fala assim, Cassé, mas eu não sei se meu plano está alinhado com o plano de... Ficou mudo, Cassio. Ah, voltou. Porque acho que está fraca a bateria aqui. Então você tem que saber quem é Deus para saber se isso agrada ou não. Então você tem que fazer plano conforme a palavra, você tem que fazer planos conforme as promessas que o Senhor está falando, entendeu? Você ora em cima, você ora para viver aqui, para o teu plano do céu. Então eu vou falar um pouco. Queria fazer o convite aí para quem estiver ouvindo ou vai ouvir essa live aí, para participar da reunião do Tela às 18 horas, onde eu vou falar sobre esses 3 perfis bíblicos, né? Como a gente trata cada um deles, né? Como a gente identifica. Se ler todos os provérbios, você vai identificar os perfis. Mas como a gente identifica o tolo, como a gente identifica, como a gente trata eles, né? Porque eles andam com a gente e vivem dentro da gente. Então a gente precisa de um manual e Deus deu isso para saber como a gente trata isso. E está em Provérbios. Tá? Então, fica aqui o convite, o pessoal poder participar conosco. Como que ele pode participar, Casseb? Ele te manda um direct aí, quem não segue o Casseb, depois vai lá, segue o Casseb e manda lá um direct, ó, Casseb, eu quero participar aí da reunião do Tela que vai ter hoje. E aproveitando quem é de Brasília, né, que possa fazer parte também desse projeto fantástico, né? Isso, eu vou deixar no meu stories o convite, tá? O convite do Tela com o link. Quem quiser assistir, começa às 18 horas, aí ele é aberto. Inclusive, quem for assistir pode pegar o link lá do grupo do Tela também e divulgar nas suas listas de WhatsApp. Que hoje a gente vai falar sobre os perfis bíblicos e como tratar eles, né? Beleza? Que legal. Casselo, quero te agradecer, Casselo. Passamos Por aqui. nada, meu irmão. Agradecer você. Sempre quando você estiver aí de bobeira aí, vamos trocar ideia sobre provérbios. Bom que também aqui a gente vai aprender muito com você. Gratidão pelo seu tempo aí, Casselo. Amém, meu irmão. Tá Deus bom? abençoe aí, viu? Até mais. Persista. Você tá no caminho certo. Abraço, meu irmão. Tamo junto aí. Tchau, tchau. Aí, tchau, abraço. Pessoal que tchau, gente. Deus abençoe. Um dia abençoado aí para todos. Valeu, Cassé. Pessoal, vocês que estiveram conosco aqui, quero te agradecer. Vocês que espero que tenha feito sentido aqui. Meu nobre amigo aí, Ivan. Tudo bem, meu nobre amigo? Juliana, Ju, vamos marcar um dia para você entrar conosco aqui também para a gente trocar uma ideia de provérbio, Ju. O que você acha? Bora. Ó, se tiver aí amanhã, bora amanhã, Ju? Se prepara aí no versículo 22, que a gente possa aí trazer alguns insights, aprendizado aqui também. RS Limpeza. Você também, bom dia. Eu não sei o seu nome, depois você fala o seu nome aí. Então, Ju, sempre começa às 7h30, sempre meia horinha, né? Quem está por aqui, então a gente vai trazer aqui alguns insights
dia. Deus possa trazer aí sobre o seu dia um dia de paz, um dia de conquista, um dia de bênção. Que Deus Pai ele possa te trazer insights, que o telefone possa tocar e trazendo boas notícias também para você. Vamos orar? Vamos orar? Selma, faxineira de milhões. Que top, hein, Selma? Que legal. É de Brasília, Selma? Se for de Brasília, depois me manda aí seu contato para que a gente possa aí também estar divulgando aqui para você. Deus Pai, a consolação do Espírito Santo possa estar nos seus dias, no seu dia de hoje. Que tudo aquilo que você fizer possa cooperar para o bem, você possa trazer graça, sabedoria sobre o seu dia a dia, tá bom? Um grande abraço.